A paz do Senhor, irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez, transmitindo esta palavra, trazendo um pouco de bênção para os lares. As pessoas estão hoje em suas casas, as famílias estão reunidas e nós podemos então, juntos, através desse culto no lar, nós podemos estarmos juntos. Que bom, como a tecnologia é boa, né? Muitos são contra, às vezes, usar a tecnologia na igreja, tudo, mas nós temos esse privilégio de estarmos todos em casa, reunidos, podendo assim participar da palavra de Deus. Que coisa boa! Que Deus esteja abençoando todas as famílias, os nossos governantes, nossos médicos, enfermeiros, técnicos, aqueles cientistas que estão lutando para encontrar a solução para essa pandemia. E nós estamos vivendo dias difíceis, dias que estão vindo sobre a terra, sinais. Muitas coisas têm acontecido nesses últimos dias que temos vivido, esses instantes. E eu quero falar um pouquinho sobre a volta de Jesus. Eu não vou ficar preso aqui a histórias, a conhecimento de data, nem especificando os tempos antigos que foi dito lá atrás, ou aqui no começo, no fim do mundo, né? Nesses dias. Eu quero só me especificar a respeito da igreja. Como é que a igreja está esperando a volta de Jesus? Como é que ela tem vivido? Como está as condições dos crentes, ou do povo, do mundo, como estão esperando a volta de Jesus? E pela palavra a gente tem certeza que ele vai voltar. Isso é fé, é você entender que a palavra de Deus é verdade para nós, é verdade para a sua vida. E nós queremos que todos cheguem ao conhecimento da verdade. É preciso estar atento, aguardando esse dia com fé, com esperança, com alegria. E o texto que eu quero ler para a nossa meditação desse instante está em Apocalipse 22, 20. É um texto pequeno, mas depois eu quero me deter em algumas leituras de Apocalipse mesmo. E os textos que eu vou falando a respeito do que eu vou ministrar hoje, os irmãos vão lendo na palavra de Deus. Se tiver aí lápis, caneta para ir anotando, que eu não vou ler os textos que eu vou citar aqui, porque eu quero que os irmãos depois tirem um tempo para poder ler a palavra e compartilhar com aquilo que eu estou falando. Quero ser o mais breve possível, né, para que vocês tenham tempo depois de ler, de meditar na palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é a boca de Deus, falando ao povo, falando a nós, para que a gente entenda os acontecimentos, para que a gente veja, à luz da palavra, as coisas que ele nos orienta para ficarmos atentos, alertas, com as coisas que estão vindo nesses últimos tempos. E nós precisamos tomar conhecimento da nossa realidade, como temos vivido a vida cristã. Como estamos adquirindo, na graça de Deus, as coisas que nós precisamos guardar no nosso coração para podermos entender o que nós estamos vivendo nesses dias. As pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, ou mesmo aqueles que têm, eles ficam às vezes atônitos com as coisas que estão acontecendo. Mas a Bíblia já nos revela, já nos relata tudo. Em Apocalipse 22, 20 diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aquele que diz, Jesus, da sua própria boca, está dizendo: eu venho sem demora. Ele já prometeu, ele falou isso quando estava subindo ao céu, que os anjos aparecem aos seus discípulos e dizem: o que vocês estão olhando? Eu já falei isso anteriormente. Da mesma forma, esse Jesus que vocês estão vendo subir, virá outra vez
Só que agora virá com poder e grande glória. Não virá mais como Salvador. Ele virá como juiz e julgará todas as coisas, todas as pessoas, dos que creram e dos que não creram. E eu já disse que os que creram não vão passar pelo julgamento de Deus, mas aqueles que não creram vão passar pelo julgamento. E a palavra de Deus está falando aqui, dando uma colocação para nós, tomarmos cuidado com a nossa vida. Irmãos, nós vamos ter que dar conta diante de Deus de tudo que nós fizemos. As coisas não vão ficar assim, sem juízo, não vão ficar sem passar pelo tribunal. As pessoas estão fazendo as coisas deliberadamente, sem achar que não vai ter consequência. E também muitos pensam que o que a gente faz de bem não vai ter um retorno. Tudo vai ter um retorno. Deus está olhando, os olhos do Senhor estão postos sobre todas as coisas. O Senhor está vendo o nosso deitar, nosso levantar, o nosso agir. Por isso, o Senhor está dizendo, eu venho sem demora. É um abrir e fechar de olhos, as coisas vão acontecer assim, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, num piscar de olho ele está de um lado para o outro. Assim vai ser a volta de Jesus. Não vai ter tempo depois de correr para a Bíblia, não vai ter tempo depois de correr para uma igreja, procurar um pastor, um aconselhamento ou arrependimento. A hora que a trombeta tocar, acabou o tempo de arrependimento. A palavra de Deus está sendo falada para nós hoje. Nós temos que dar ouvidos para aquilo que estamos vindo. E nós temos que entender que é para nós, a salvação é para todo aquele que nele crê. Mas veja só o que a Bíblia diz aqui em Apocalipse ainda, do 22, do versículo 10, diz assim, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. É o tempo que temos agora. É uma escolha que nós temos que fazer. E nós vemos pessoas, irmãos, que não estão ligando para as condições, para as coisas. Estão cometendo todo tipo de injustiça. A gente vê as coisas acontecendo, parece que Deus não está nem vendo o que está acontecendo, mas nós vemos aqui que Deus tem entregado as pessoas ao seu próprio prazer, a fazer aquilo que eles acham que devem fazer. Não é que Deus não está ligando, é que as pessoas estão escolhendo o seu modo de vida, seu método de vida. Aquele que está sujo continue fazendo sujeira, se sujando cada vez mais, e as pessoas estão cada vez mais distante de Deus. Mas também está falando, aquele que é justo continue fazendo justiça. Aquele que é limpo, continue se limpando mais ainda, buscando mais santificação para a tua vida. É um período de escolha que nós temos, meus queridos. É um período de você tomar decisões sérias na sua vida. É tempo de se limpar, é tempo de buscar a Deus, é tempo de se arrepender de seus pecados. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos limpar para vermos a volta de Jesus e subir com Ele. É o prazer da vida do crente que se limpa. E olha, irmãos, viver na vida de santidade é um prazer, é maravilhoso. Faz bem para todo mundo. Nós somos abençoados para nós mesmos. Nós nos sentimos bem quando não devemos nada para ninguém. Não devemos coisas que possam ser limpo agora. Nós temos que estar na presença do Senhor e ser bênção na vida de todos que nos cercam. É tempo de limpeza. Desculpe. Esse momento que estamos passando hoje é para nos fazer uma reflexão da nossa vida, como estamos. Nós não sabemos em que momento possamos nos acometer de uma pandemia. Todos estão sujeitos. Não é porque somos crentes que somos diferentes. Nós somos iguais a todo mundo. Somos pecadores como todo mundo.
A diferença está em que nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a graça de Deus, a salvação que é em Cristo. Por isso, nós temos procurado cada vez mais nos limpar, nos purificar, ter uma visão melhor das coisas, ter uma vida mais santa na presença de Deus e dos homens. Porque as pessoas sabem quando nós estamos fazendo aquilo que não agrada a Deus. Eles mesmos reconhecem. E a palavra de Deus está falando, continue os que estão se santificando, se santificar cada vez mais. O que é se santificar? É nos separar para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para viver em paz com todos, para amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. É o momento de santificar. E quanto mais a gente se santifica, mais o poder de Deus se manifesta a nós, mais intimidade com Deus, mais amor ao próximo nós vamos ter. É preciso se santificar. A santificação traz alegria, traz paz e traz uma certeza de que Jesus voltará e nos levará. Aí, continuando a leitura aqui. E eis que venho sem demora. Olha o que Jesus está falando. Venho sem demora. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus, 1 ano, seria como 1000 anos seria como um dia. E um dia seria como 1000 anos. Então Deus está na eternidade, não tem tempo para Deus. Nós é que temos o Cronos, o relógio, para poder nos controlar, para fazer a nossa vida caminhar no tempo certo das coisas. Ele fala, eu venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha aqui, irmãos, Deus está vendo. Ele tem um galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então veja só como nós estamos caminhando neste mundo, como nós estamos vivendo. Tem um galardão, tem um prêmio, tem um presente que vai ser dado pelo próprio Jesus, pelas obras que nós temos feito para agradar a Deus. Mas também há uma retribuição para aqueles que fazem todo tipo de males. E pensa que essas coisas que estão acontecendo aí, os adultérios, a prostituição, os roubos, os assassinatos, já tem galardão para eles já aqui na terra presente. Quantos estão sofrendo que não sabem por quê, muitas vezes, sabe que fez tanta coisa ruim, mas Deus, Ele não se deixa zombar. Então, queridos, nós fomos feitos para viver com paz, com alegria. E Ele vai falando para nós aqui, eu sou o alfa e o ômega, tá? É o princípio e o fim. É o alfabeto grego, alfa, o princípio, o ômega, o fim. Então, nós precisamos saber que Jesus está no controle de todas as coisas. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida. O lavar, o regenerador de Jesus Cristo no nosso coração. Foi por isso que Ele morreu lá na cruz, para nos limpar, nos lavar, tirar toda a culpa que havia sobre nós por causa dos nossos pecados. E nós podemos nos limpar para servir a Deus. Então, nós precisamos saber que nós vamos ter que dar conta diante do Senhor. E bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. É uma série de coisas, é um conjunto de coisas que nos separam de Deus. Quando fala de cães aqui, eu entendo isso para mim.
que eu sei que pode ser para você. Quando a gente joga um osso para o cachorro, ou um pedaço de carniça, de carne podre, ele come, lambe os beiços e ainda rola em cima daquilo para ficar com aquele cheiro daquela carne estragada. Mas também, se você der um belo bife, um saboroso bife, suculento, sangrando, ele come e lambe os beiços também. Os cães aqui são aqueles que aceitam tantas coisas ruins como as coisas boas. Uma hora ele está glorificando a Deus, outra hora ele está se sujando com as coisas desse mundo. Não está nem aí com o pecado. Aí vai na igreja muitas vezes e faz as suas orações, e está lá e participa das coisas. Mas muitas vezes não está nem aí com a vida cristã, acha que Deus não está levando em conta, não está nem aí com as coisas que estão acontecendo com a sua vida. Mas Deus pedirá conta, como eu já tenho mostrado aqui. O sujo continue se sujando, o limpo continue se limpando. Isso para mim é essa figura aqui, daquele que aceita tantas coisas boas quanto as coisas ruins. Para ele tanto faz como tanto fez. E tem muitas pessoas assim, que são boas e ruins. Mas olha aqui, a Bíblia é muito clara. Jesus cobra da gente. Ou és quente ou és frio. Porque se fores morno, vomitar-te-ei da minha boca. Que palavra dura, né? Ninguém gosta de ouvir esse tipo de palavra, mas eu tenho que vos falar isso, meus irmãos, que para mim também eu tenho que estar diante do Senhor com sinceridade de coração. É preciso vigiar, sermos vigilantes. E está aqui os idólatras, os feiticeiros, aqueles que cometem impurezas. Então, tantas coisas que trazem a gente para sair fora da presença do Senhor. Quantas impurezas, quantas coisas ruins têm feito com que a gente se separe da presença de Deus. Amados, vamos nos vigiar. E aqui, está falando aqui, os feiticeiros, os impuros, os assassinos. Quantos assassinos tem por aí? Não é só aquele que aponta uma arma e dá um tiro, ou outro tipo de arma, mas aquele que ofende seu irmão, aquele que vive magoado com seu irmão, aquele que fala coisas para os seus irmãos que ofendem, que machuca. Isso também é assassinato, porque não ama seu irmão como deve amar. Nós precisamos examinar esse negócio de assassinato. Antigamente era matando a pessoa, literalmente, é que a pessoa era julgada como um assassino. Agora não, na lei do amor, da graça. Jesus falou assim, se você olhar para um irmão e dizer para ele raca ou bobo, você já é réu de juízo. Então, queridos, nós precisamos nos atentar para as coisas de Deus, para poder nos limpar cada vez mais. E ele continua aqui ainda, aos feiticeiros, e aos impuros, os assassinos, os idólatras, tudo aquilo que nos separa de Deus, ou tudo aquilo que coloca Deus em segundo lugar na nossa vida, é idólatra. Quantas coisas nós colocamos diante ou na frente de Deus? O dinheiro, a casa, o carro, a televisão, o computador, o celular, os passeios, o tempo nosso, o trabalho, né? Quantas coisas estão no lugar de Deus? E todo aquele que ama e pratica a mentira. Olha aqui, coisa que parece tão simples, uma mentirinha de nada, mas traz condenação. Não herdará o reino de Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. É o tempo da graça de Deus, que está para aqueles que esperam a volta de Jesus. Eu quero deixar essa leitura, e só quero deixar uma coisinha para os irmãos. Jesus breve virá. Esse tempo de Deus é breve, irmãos. Você está preparado?
Jesus em breve virá. Você está preparado? Como é que está a tua vida diante do Senhor? E você precisa estar pronto para esse dia. A Igreja de Jesus Cristo aguarda o grande momento do arrebatamento. Você está aguardando o arrebatamento de Jesus? Que Ele vai levar a sua igreja, a noiva, para estar com Ele para sempre? Quando? Em um abrir e de fechar de olhos. Quando vai ser isso? Um abrir e um fechar de olhos. É uma piscada, irmãos. É o tempo, não haverá mais tempo para consertar. Será o grande e terrível dia do Senhor. Terrível para aqueles que vão para a condenação eterna. E Deus não quer isso. Jesus morreu por todos, para que todos tenham vida e vida com abundância. Ele não quer que ninguém... Ele não quer que ninguém se perca. Ele morreu por você, meu querido. Ele morreu por você lá na cruz, para te dar a vida eterna. Porque se Ele não quisesse morrer por todos, e quisesse que todos fossem salvos, Ele nem iria para a cruz. Mas Ele morreu por você também. Ele te deu a vida eterna. Ante o toque da trombeta. Quando a trombeta tocar, meu querido, acabou o tempo da salvação. Hoje é o dia sobremodo oportuno da salvação. Como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? É o tempo de Deus, é o tempo da graça para a sua eternidade. Abra o seu coração, aceite Jesus como seu Salvador, para que, quando Jesus voltar, você estará devidamente preparado. Nesse dia glorioso, os salvos haverão de encontrar-se com Jesus nos altos. O dia da volta, nós vamos encontrar com o Senhor nos altos. Queridos, eu quero deixar essa palavra com você, que você possa ter um encontro com Jesus. E a volta de Cristo é verdadeira. Essas palavras, como eu li em Apocalipse, são fiéis e verdadeiras. Dê ouvidos à palavra de Deus. É tempo de ouvir a palavra. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de derramar o seu coração diante de Deus e falar: Jesus, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Senhor, eu estou andando fora dos padrões da Tua palavra. Eu sou um crente, Senhor, mas eu preciso de consertar a minha vida. Senhor, eu estou fora da verdadeira alegria cristã. Eu não tenho esperado a sua vinda. Eu fico preocupado quando se fala da volta do Senhor. Eu fico com medo de como está a minha vida, e parece que eu não estou devidamente preparado. Mas agora, Senhor, eu quero preparar a minha vida conforme a Tua palavra. Que você, meu querido, possa ter um encontro com o Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela deve ser verdadeira para você. É nela que está toda a sua vida. Ali você precisa se colocar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, eu quero aguardar a sua vinda com fé, com esperança, com alegria. Eu não quero ter medo da tua vinda. Meus irmãos, que nós possamos nos entregar ao Senhor de forma verdadeira. Se estamos aguardando, vigilantes, o retorno de Cristo, se temos o azeite nas lâmpadas, se não estamos sobrecarregados com os cuidados desta vida, e se temos a vida santificada, e se a nossa esperança está alicerçada unicamente em Cristo, se guardamos a palavra de Deus, então estamos prontos para dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa nos achar guardando assim, irmãos, as promessas de Deus. Irmãos, eu ainda quero orar por você. Eu não sei como é que está a tua vida, só você que sabe. Você está aguardando a vinda de Jesus? Você está preparado?
Se de repente a trombeta toca, você está devidamente preparado para ser recebido nos ares com todos os crentes? Eu quero orar com você. E você que está preparado, eu quero orar para que você fique mais certo, mais firme, não vacilante na palavra de Deus. Quero que você esteja firme. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, os tempos são difíceis, de decisões, os tempos são de muitas incertezas, muitos acontecimentos. Nós ficamos, ó Deus, entristecidos por tantas coisas, nos acontecem tantas coisas, mas Senhor, eu estou nesse instante na Tua presença, dizendo, Senhor, eu quero me preparar agora. Tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Oh Senhor, me ajuda a viver agora em santificação, na Tua presença, certos da Tua morada, Senhor, de estar contigo para sempre. Ajuda-me, Senhor, a ficar forte na fé, a não vacilar, mas tomar posse da Tua palavra, para estar, Senhor, sempre na Tua presença, na Tua casa de oração. Oh meu Deus, e me ajude também, ó Pai, eu que estou firme na Tua graça, a ficar cada vez mais firme, a me limpar cada vez mais, a santificar cada vez mais a minha vida e sair deste mundo de impureza. E ó Senhor, eu quero estar na Tua presença a todo instante. Fortalece a minha fé, me ajuda, Senhor, a estar firme na Tua palavra, a tomar posse da Tua palavra e poder cada dia mais me limpar para ser uma bênção nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Leia a palavra de Deus, ore, busque uma igreja, busque servir ao Senhor, seja fiel à casa do Senhor, seja fiel em todos os propósitos que Deus tem na palavra dele. Não fique sem ler a palavra. Nela está a decisão da tua vida e de como você está vivendo diante do Senhor. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima reunião nossa.